recentemente no exame da OAB. Foi na Constituição de 1934 que surgiu o voto feminino. Isso mesmo. Sabia que até então as mulheres não podiam votar? Até a década de 30 as mulheres não podiam votar no Brasil. E a primeira Constituição brasileira a prever o voto feminino foi a Constituição de 1934. E uma última coisa sobre a Constituição de 34. A Constituição de 34, ela previu pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez, os chamados direitos de segunda geração, ou direitos de segunda dimensão. E o que é isso? Direito de segunda geração ou segunda dimensão? Explico para vocês. São chamados direitos sociais. Isso mesmo, direitos sociais, direitos de classes. Percebeu-se, meus queridos amigos, que não bastava o Estado prever alguns direitos individuais. O Estado tinha que agir, o Estado tinha que fazer. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, são direitos sociais que nasceram na Constituição de 34. Mas por que acabou a Constituição de 34, hein? Porque chegou ao poder, através de um golpe, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou ao poder e, claro, não queria largar o poder. Por isso, Getúlio Vargas editou, outorgou a próxima Constituição brasileira, a Constituição de 37. Isso mesmo, a Constituição de 1937, outorgada, imposta por Getúlio Vargas. E como ficou conhecida essa Constituição de 37? A Constituição de 37, ela tem um apelido. Sabe qual é o apelido da Constituição de 37? A Polaca. A Polaca. Tem esse apelido porque foi inspirada na Constituição polonesa da época, a Polaca. E quais as principais características dessa Constituição de 37? Fácil. Pensa comigo. O Brasil era uma ditadura. E, portanto, a Constituição de 37 era uma Constituição ditatorial, com muitos poderes nas mãos da União, em detrimento dos estados. Outra característica aqui importante: diminuição de direitos e garantias fundamentais. Isso mesmo, houve uma diminuição de direitos fundamentais. Por exemplo, acabou o direito de greve. Por exemplo, acabou o direito do mandado de segurança. Não se podia mais impetrar mandado de segurança. Acabou a ação popular. Então, na Constituição de 37, na Polaca de Getúlio Vargas, diminuíram o número de direitos e garantias fundamentais. Uma outra coisa, hein? Nessa Constituição de 37 também, além da diminuição dos direitos e garantias fundamentais, houve também a diminuição do controle de constitucionalidade. Aquele controle que eu falei para vocês, que o judiciário pode declarar uma lei inconstitucional, isso foi atenuado na Constituição de 37, a Polaca de Getúlio Vargas. Mas por que acabou, hein? Por que acabou a Polaca de Getúlio Vargas? Porque, veja só, o mundo estava naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, venceu a democracia. Contra a Alemanha, contra a Itália, o mundo optou pela democracia. E no Brasil também deveríamos optar pela democracia. Então, fragilizou-se o governo de Getúlio Vargas, que era um governo ditatorial. Por isso, foram convocadas novas eleições e o Brasil fez uma nova Constituição, a Constituição de 1946. Basicamente, o que marcou a Constituição de 1946? Olha, meus amigos, a Constituição de 46 é a Constituição mais água com açúcar que nós temos no Brasil, sabe? De novidade, não houve muita coisa, não. De novidade, quase nada. Basicamente, guarde assim, ó, a Constituição de 46, ela praticamente ressuscitou aquela Constituição anterior, a Constituição de 1934, antes do Getúlio fazer a sua, antes do Getúlio fazer a Polaca. Então, a Constituição de 46 foi muito inspirada na Constituição de Getúlio Vargas.
Apenas duas mudanças significativas na Constituição de 46, apenas duas mudanças. Primeiro, a previsão de que a capital brasileira sairia do Rio de Janeiro, a previsão de que a capital brasileira iria para o Distrito Federal, iria lá para o Planalto Central. Essa era a previsão da Constituição de 46, primeira diferença, transferência da capital. E uma segunda diferença é que foi na vigência da Constituição de 1946 é que surgiu a ADIM. Surgiu a ADIM. A ação direta de inconstitucionalidade surgiu na Constituição de 46. E por que acabou a Constituição de 46? Porque no Brasil houve o golpe militar de 1964. Os militares chegaram ao poder em 1964. E aí se mudou tudo novamente. O Brasil não é mais de novo uma democracia. Temos que fazer uma nova Constituição. E aí, meus queridos amigos, o que marcou a próxima Constituição? A Constituição de 1967. Constituição de 1967. O que marcou essa Constituição? Ora, era uma Constituição ditatorial, não é verdade? Portanto, mais uma vez, aumentou os poderes da União, diminuindo os poderes dos Estados, diminuiu mais uma vez os direitos e garantias fundamentais, e mais, ampliou a competência da justiça militar. Isso mesmo, justiça militar começou a julgar civis, inclusive. Pessoas que participavam de passeata pela democracia foram julgados pela justiça militar. Isso marcou a Constituição de 67. E por que ela acabou, hein? Por que a Constituição de 67, que foi alterada 2 anos depois por uma emenda constitucional 1 de 69, então tem aí um dueto, a Constituição de 67 e a emenda constitucional 1 de 69, por que elas acabaram? Porque, felizmente, no Brasil acabou a ditadura militar. O povo brasileiro clamou por democracia, através de um movimento chamado Diretas Já, e voltamos à democracia. Diante do retorno à democracia, claro, se o Brasil mais uma vez mudou, é um Estado democrático mais uma vez, precisamos de uma nova Constituição, e chegamos à nossa atual Constituição, a Constituição de 1988. Sobre ela, eu não vou falar aqui com vocês no programa de hoje, a Constituição de 1988, tendo em vista que ela, Constituição de 88, é objeto de muitos outros programas aqui na TV Justiça, sobretudo aqui no programa Prova Final. Outras vezes aqui estive, outras vezes aqui estarei para falar sobre, especificamente, temas da Constituição de 88. Portanto, no programa de hoje, o que era mais importante era conhecer as constituições anteriores. E aí falamos sobre elas. Falamos sobre a Constituição de 1824, a primeira, de Dom Pedro I. Falamos da Constituição de 1891, de Rui Barbosa. Falamos da Constituição de 1934, a terceira Constituição brasileira, também uma Constituição democrática. Falamos da Constituição de 1937, de Getúlio Vargas, a polaca. Falamos da Constituição de 1946, aquela que retomou a democracia. Falamos da Constituição de 1967, da ditadura militar, com essa emenda 1 de 69, até chegarmos nos dias atuais com a nossa Constituição de 88. Vamos ver agora o que os alunos de todo o Brasil têm aí para perguntar sobre esse tema tão importante, sobre a história das constituições brasileiras? Vamos ao segundo bloco do programa de hoje. Vamos a ele. Pergunte ao professor. Pois bem, meus amigos, iniciamos agora o segundo bloco do programa de hoje. O bloco no qual alunos de todo o Brasil podem tirar as suas dúvidas, alunos de todo o Brasil podem fazer as suas respectivas indagações. Chegamos ao bloco intitulado Pergunte ao Professor. E não só alunos de todo o Brasil podem nos indagar, você também pode nos indagar. Basta mandar o seu e-mail.
o nosso e-mail aqui do nosso programa.